Imagine um mundo dominado por gigantes. Não gigantes quaisquer, mas criaturas tão colossais e estranhas que parecem ter vindo de outro planeta. Criaturas que desafiam nossa imaginação e nos transportam para uma era de maravilhas. Esses eram os dinossauros, répteis impressionantes que dominaram a Terra por milhões de anos. Eles eram os senhores indiscutíveis de um mundo que hoje só podemos vislumbrar através de fósseis e reconstruções científicas. Eles caminhavam pela terra, nadavam nos mares e voavam pelos céus. Cada ambiente era um palco para suas vidas extraordinárias. O mundo deles era uma tapeçaria vibrante de selvas exuberantes, vastos desertos e oceanos cintilantes. Um contraste gritante com o mundo que conhecemos hoje. Um mundo onde a vida florescia em formas e tamanhos inimagináveis. Eles não eram apenas monstros de filme. Eram seres complexos, com comportamentos e ecologias próprias. Dinossauros eram animais reais que viviam e respiravam. Eles interagiam entre si, formavam grupos e tinham suas próprias dinâmicas sociais. Eles nasciam de ovos, cuidavam de seus filhotes e lutavam pela sobrevivência, assim como os animais de hoje. A vida era uma luta constante, cheia de desafios e adaptações. A história dos dinossauros é uma história de evolução, adaptação e, por fim, extinção. Uma saga épica que nos ensina sobre a fragilidade e a resiliência da vida. É uma história gravada na pedra, esperando para ser descoberta, peça por peça. Cada fóssil é uma janela para um passado remoto. Mas como sabemos sobre essas criaturas incríveis? Como podemos reconstruir suas vidas a partir de ossos e pedras? Como sabemos como eles eram, o que comiam ou como viviam? A ciência da paleontologia nos dá as ferramentas para desvendar esses mistérios. A resposta está enterrada nas profundezas da Terra, na forma de fósseis, os restos antigos e preservados dos dinossauros e de seu mundo. Cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça. Esses fósseis são pistas, fragmentos de um passado distante que os cientistas remontam cuidadosamente para entender essas magníficas criaturas. É um trabalho meticuloso e fascinante. Junte-se a nós em uma jornada de volta ao tempo, a Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros. Vamos explorar os segredos escondidos nas camadas da Terra. Vamos explorar seu mundo incrível, nos maravilhar com sua diversidade e desvendar os mistérios que cercam seu desaparecimento repentino. Cada descoberta nos aproxima mais de entender a grandiosidade dessa era. A história dos dinossauros é uma história que continua a nos cativar e inspirar até hoje. Uma história que nos lembra da vastidão do tempo e da complexidade da vida na Terra. O mundo que os dinossauros herdaram era muito diferente do que conhecemos hoje. Era um planeta em constante transformação, onde as forças da natureza moldavam a paisagem de maneiras inimagináveis. Imagine uma única massa de terra gigantesca chamada Pangeia, cercada por um oceano imenso. Este supercontinente era o lar de uma biodiversidade incrível, com ecossistemas únicos que prosperavam em diferentes regiões. Este supercontinente começou a se separar lentamente durante o reinado dos dinossauros, moldando os continentes que reconhecemos hoje. A deriva continental foi um processo lento, mas poderoso, que levou milhões de anos. O clima era mais quente, sem calotas polares. As temperaturas elevadas criavam ambientes tropicais em quase todas as partes do globo. Florestas exuberantes se estendiam de polo a polo, fervilhando de vida. Essas florestas eram habitats ricos e diversificados, onde plantas e animais coexistiam em um equilíbrio delicado. Samambaias gigantes e coníferas imponentes forneciam alimento e abrigo para uma variedade de criaturas. A vegetação era densa e variada, criando um cenário verdejante e vibrante. O ar era denso com umidade e a terra era cruzada por rios e lagos. Esses corpos d'água eram vitais para a sobrevivência de muitas espécies,
fornecendo água e habitats para uma miríade de formas de vida. A Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros, durou mais de 180 milhões de anos e é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Cada um desses períodos trouxe mudanças significativas no ambiente e na vida que nele habitava. Cada período teve suas próprias características únicas e viu o surgimento e a queda de diferentes espécies de dinossauros. A evolução desses animais foi marcada por adaptações fascinantes e especializações. O Triássico foi um período de recuperação após uma extinção em massa, onde novas formas de vida começaram a emergir e a preencher os nichos deixados vazios. O Jurássico viu os dinossauros atingirem o pico de sua diversidade, com uma explosão de novas espécies e formas que dominaram a terra, o mar e o ar. E o Cretáceo testemunhou a evolução de alguns dos maiores e mais impressionantes dinossauros que já caminharam sobre a Terra. Esses gigantes eram verdadeiros titãs de seu tempo. Mas a Terra estava longe de ser estática durante esse tempo. Era um planeta em constante mudança, com forças geológicas e climáticas sempre em ação. Vulcões entraram em erupção, lançando lava e cinzas na atmosfera. Essas erupções moldavam a paisagem e afetavam o clima global. O nível do mar subiu e desceu, alterando drasticamente as linhas costeiras. Essas mudanças criaram novos habitats e destruíram outros, forçando a vida a se adaptar. Essas mudanças no ambiente desempenharam um papel crucial na evolução e diversificação dos dinossauros, forçando-os a se adaptar a novos desafios e oportunidades. A capacidade de adaptação foi a chave para a sobrevivência de muitas espécies. O mundo dos dinossauros era um lugar dinâmico e em constante mudança, moldando a evolução dessas magníficas criaturas ao longo de milhões de anos. Cada mudança no ambiente trazia novas oportunidades e desafios, impulsionando a evolução de formas de vida cada vez mais complexas e especializadas. Os dinossauros não surgiram do nada. Sua história começa milhões de anos antes, com um grupo de criaturas despretensiosas chamadas répteis. Esses primeiros répteis eram pequenos e ágeis, correndo pela vegetação rasteira, longe dos gigantes que um dia se tornariam. Durante o período Triássico, um grupo único de répteis começou a evoluir. Esses eram os ancestrais dos dinossauros e possuíam uma diferença fundamental. Suas pernas estavam posicionadas diretamente sob seus corpos, em vez de se espalharem para os lados. Essa mudança aparentemente pequena teve um profundo impacto em sua locomoção, permitindo maior velocidade e agilidade. Ao longo de milhões de anos, esses primeiros dinossauros se diversificaram e evoluíram, seus corpos se adaptando a uma ampla gama de ambientes e estilos de vida. Alguns, como os saurópodes lentos, cresceram até tamanhos colossais, seus longos pescoços alcançando o topo das árvores para pastar folhas. Outros, como os temíveis terópodes, evoluíram para predadores velozes, com dentes afiados e garras que incutiam medo em suas presas. A evolução dos dinossauros foi um processo lento e gradual, impulsionado pela seleção natural. Os indivíduos com características mais adequadas ao seu ambiente tinham maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo seus genes vantajosos para seus descendentes. Ao longo de inúmeras gerações, essas pequenas mudanças se acumularam, levando à incrível diversidade de dinossauros que vemos no registro fóssil. O mundo dos dinossauros era um verdadeiro desfile de maravilhas pré-históricas. Esses gigantes antigos dominaram a Terra por milhões de anos, deixando um legado que ainda hoje nos fascina. Cada espécie tinha suas próprias adaptações, comportamentos e aparências únicas, tornando-os uma fonte constante de fascínio para paleontólogos e entusiastas de dinossauros. A diversidade entre eles era impressionante, com cada um desempenhando um papel específico em seu ecossistema. Quem nunca ouviu falar do poderoso Tiranossauro Rex? Este dinossauro é talvez o mais famoso de todos,
conhecido por sua força e ferocidade. Este predador ápice, com suas mandíbulas esmagadoras de ossos e cabeça enorme, capturou nossa imaginação por gerações. Sua presença imponente e habilidades de caça o tornaram um dos dinossauros mais temidos de seu tempo. Seus braços minúsculos, fonte de muita especulação, provavelmente eram usados para equilíbrio ou para agarrar presas em luta. Apesar de seu tamanho reduzido, esses membros tinham uma função crucial. Depois, há o icônico estegossauro, um dos dinossauros mais facilmente reconhecíveis, com suas fileiras de placas imponentes descendo pelas costas, que serviam tanto para defesa quanto para exibição. E sua cauda espinhosa, uma arma formidável contra predadores. Essas características únicas ajudavam o estegossauro a sobreviver em um mundo cheio de perigos. Essas placas provavelmente serviam a vários propósitos, desde regular a temperatura corporal até atrair parceiros. O Triceratops, com sua aparência distinta, com seus 3 chifres e folho ósseo, era um dos herbívoros mais bem protegidos. Era outro herbívoro que contava com sua armadura impressionante para proteção. Seus chifres não eram apenas para defesa, mas também para exibição e possivelmente para combates entre machos. Sua enorme cabeça e bico poderoso eram perfeitamente projetados para arrancar folhas de samambaias e cicadáceas. O Brachiosauro, um verdadeiro gigante, um gigante imponente entre gigantes, usava seu longo pescoço para alcançar o topo das árvores em busca de alimento. Bem como uma girafa moderna. Sua altura impressionante lhe dava acesso a uma fonte de alimento que poucos outros podiam alcançar, bem como uma girafa moderna. Seu tamanho enorme por si só era provavelmente suficiente para deter a maioria dos predadores. Seu tamanho enorme por si só era provavelmente suficiente para deter a maioria dos predadores. E quem poderia esquecer o Velociraptor? Um predador ágil e veloz que ficou famoso pela franquia Jurassic Park. Este dinossauro era conhecido por sua inteligência e habilidades de caça em grupo. Um predador ágil e veloz que ficou famoso pela franquia Jurassic Park. Embora não fosse tão grande quanto sua contraparte de Hollywood, este dinossauro emplumado era um caçador formidável. Com suas garras e dentes afiados dando cabo de suas presas rapidamente. Sua velocidade e agilidade o tornavam um dos predadores mais eficientes de seu tempo. Com suas garras e dentes afiados dando cabo de suas presas rapidamente. Esses são apenas alguns exemplos da incrível diversidade de dinossauros que percorreram a Terra milhões de anos atrás. Cada um deles tinha características únicas que os tornavam fascinantes e essenciais para o equilíbrio de seus ecossistemas. Cada espécie tinha sua própria história para contar, um testemunho do poder da evolução e das notáveis adaptações que permitiram a essas criaturas prosperar por tanto tempo. Através do estudo desses fósseis, continuamos a descobrir mais sobre esses seres incríveis e o mundo em que viveram. Um testemunho do poder da evolução e das notáveis adaptações que permitiram a essas criaturas prosperar por tanto tempo. A história dos dinossauros é uma janela para o passado, revelando os segredos de um mundo perdido e as maravilhas da vida pré-histórica.